Saúde, estamos de volta, edição especial do nosso Saúde e Bem-Estar, edição gravada durante a Conexão Empresarial, edição anual da Conexão Empresarial aqui no Grande Hotel de Araxá. Você está acompanhando essa entrevista aqui com a Fernanda, diretora institucional aqui do hotel, de eventos, enfim. Fernanda está dando uma aula para a gente. Nós mudamos o cenário agora, né? Isso Onde é que a gente está aqui, Fernanda? Olha, nós estamos no centro das termas, onde a gente tem uma mandala de 8 pontas, feita toda de mármore de Carrara, e ela é centralizada debaixo de um vitral italiano. E a gente tem uma coisa muito interessante aqui, que é a mandala de 8 pontas, e que está centralizada entre 8 colunas, 8 vitrais, 8 corredores, onde a gente tem os banhos especiais. Os banhos de lama, os banhos de pérola, os banhos de ervas. E isso tudo teve a concepção original, né, na década de 40, logo que o hotel foi inaugurado. Então, é muito curioso a gente estar num lugar tão privilegiado em termos de arquitetura, mas também em termos de energização. E há um contexto aqui muito maior do que uma hotelaria. A gente está dentro de um núcleo onde o bem-estar é realmente nítido em cada detalhe desse espaço que a gente está. É muito bacana. A gente tinha falado sobre esse espaço aqui no primeiro bloco e o espaço está preparado porque tem um evento regular aqui, né? Sim. Com velas. Como é que chama esse evento que vai acontecer? Esse evento se chama Labirinto de Velas. Ele é oferecido para os hóspedes toda quarta-feira e todo sábado. E as pessoas têm vindo muito em busca desse momento de introspecção. Então, e as pessoas vão andando aqui? Sim, esse labirinto ele é conduzido pela Patrícia, que é uma especialista. Ela traz um estudo sobre mantras e ela utiliza esse espaço aqui para conduzir uma experiência através dos mantras. E ela propõe uma dinâmica onde a pessoa volta para si e sai um pouco dessa agitação do dia a dia, né? É um convite, ela está ali, daqui a pouco começa, a gente vai mostrar um pouco desse evento bacana. Mas eu queria, como eu falei antes do intervalo, Fernanda, para falar um pouco das personalidades que já tiveram aqui. Exato. Falamos de Carmen Miranda, Getúlio Vargas, então tem uma suíte do Getúlio Vargas impressionante, né? A maioria dos presidentes do Brasil frequentaram Araxá de forma muito assídua. Nesses últimos 80 anos. Exato, de forma muito assídua. E eles gostavam, inclusive, de vir e continuar trabalhando. Então, todos os presidentes ficam normalmente na suíte do Getúlio presidencial. E eles também utilizam as salas que a gente tem para despachar. Então, e era uma coisa muito interessante porque eles vinham, mas eles não paravam de trabalhar e o hotel tinha a expertise de acolhê-los com bibliotecas próprias, com o escritório próprio. Então, era um momento que eles tinham de sair, né, um pouco da rotina e, ao mesmo tempo, ter um pouco do lazer, ter um pouco das termas, mas continuar no exercício de trabalho. Então, por exemplo, Fernando Collor frequentou aqui muitíssimas vezes, apesar de ser do nordeste do Brasil, né, de estar em Brasília, mas ele ficou apaixonado por Araxá. Juscelino? Juscelino também. E Juscelino, sim, como bom mineiro, né, gostava muito das boas coisas, né? E aí a gente fala também um pouco da gastronomia, porque Araxá é uma terra de doces e quitutes, muito procurados. Então, Juscelino gostava tanto dos bailes, quanto do hotel, quanto da parte gastronômica. Ele era uma personalidade que tinha todas essas características de mineiridade. Acho que é legal até, Fernanda, a gente falar um pouco disso também. Porque, mesmo dentro dessa magnitude aqui do hotel, a gente preserva o DNA da mineiridade aqui. No padrão de atendimento, no padrão de acolhimento, no padrão de hospitalidade. É muito característico assim, do mineiro a arte de bem receber. Né? Então, a gente fala que o bem-estar é o estar bem. Então, na medida que você acolhe a pessoa aqui e que você traz esse DNA mineiro
da hospitalidade, os hóspedes gostam muito, porque hoje a gente tem alguns hotéis muito mecânicos, com processos e protocolos, às vezes, muito rígidos, e isso, de certa forma, tira um pouco da pessoalidade. Então, aqui, por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham conosco é de Araxá, tem essas características. Então, assim, as massagistas, o nosso pessoal de atendimento, eles recebem todo o treinamento, mas eles preservam aquela bondade, aquele jeitinho mineiro de ser, né? Isso dá para ver, né? Porque tem essa doçura mineira, né? E isso é uma coisa que a gente faz questão também de preservar, porque, querendo ou não, também é um patrimônio, né? Essa coisa da mineiridade é uma coisa que a gente não abre mão do sotaque, do jeito, né? Então, em termos de patrimônio, não é só o patrimônio arquitetônico, é um patrimônio de DNA mesmo. Apesar de tanta suntuosidade, a manutenção é muito difícil, o hotel ficou fechado por muito tempo, né? Quase uma década fechado. O hotel, na verdade, ele é do governo de Minas, né? Administrado pela Codenge, e durante alguns anos o próprio governo administrava. Até que ele abriu o hotel para uma concessão. Lá atrás foi administrado pelo Tropical de Manaus, que era aquele hotel que tinha lá na Amazônia, que era um hotel da Varig. E isso veio num processo, né? E a partir daí começou a ser administrado por empresas privadas. E aí, dentro desse contexto, essa responsabilidade de administrar patrimônio e hotelaria passou para as empresas privadas. Mas imagina, 300 quartos? 300 quartos. No momento, desde que a gente fez todo o planejamento estratégico para o retrofit, a gente entendeu que a gente precisava ter uma redução no número de quartos, até para você não ter um volume muito grande de pessoas. E para você também conseguir manter o padrão de atendimento mais em alto padrão. Então, hoje a gente trabalha, desde o ano passado, quando a gente reabriu, com 150 quartos. Então, nós temos 200 funcionários para trabalharmos 150 quartos. Com isso, você consegue um ritmo mais agradável no hotel. Aí a gente percebe, assim, a música clássica que toca nos corredores, a disponibilidade maior do setor de atendimento para cada hóspede. Então, é até uma questão de cadência mesmo, assim, de ritmo, sabe? Para a gente aproveitar o que tem de melhor num clima mais tranquilo. E essa região do Barreiro, onde a gente está, é uma região também muito bonita, tem parques aqui. Exato. É um lugar, um lago fantástico. Assim, a parte externa do hotel é uma parte muito rica também. Nós temos o nosso lago aqui na frente do hotel e ele também foi construído em forma da bandeira do Brasil. Do mapa do Brasil. Do mapa do Brasil, da bandeira não, do mapa, isso. E quando a gente recebe as crianças, principalmente nas férias, né, em julho, nas datas festivas de Natal e de Réveillon e nas férias de janeiro, a gente promove uma parte de recreação também ligada ao bem-estar. Então, a gente faz umas brincadeiras como se fosse escotismo. Então, aproveitando ao máximo o lado de fora, debaixo das árvores, do lado do lago. Então, a gente tem caiaque, a gente tem pedalinho. E a parte da recreação, ela busca um contato maior com a natureza, exatamente para desplugar até as crianças. Porque essa questão da aceleração hoje não é só do adulto. Né? Muita bicicleta. Muita bicicleta, a gente tem as bicicletas para alugar. E então as pessoas fazem os passeios ao redor, vão até as fontes, a fonte da Dona Beija. É muito agradável pegar a bicicleta, fazer o passeio por dentro do parque, descer da fonte, experimentar a água radioativa, experimentar a água sulfurosa, volta pelo parque, chega aqui no hotel. Eu tenho feito aqui no hotel, durante essa temporada nossa breve aqui da Conexão Empresarial, eu tenho um relógio que marca os passos. Então hoje, por exemplo, hoje já estamos gravando aqui no final da tarde, olha quantos passos eu já dei, 10.292. Exatamente. Só andando aqui dentro. Nós estávamos organizando, né, a conexão. Eu estava com uma pessoa junto comigo, de repente ela olhou e ela falou assim para mim: Fernanda, 7 quilômetros. Eu falei: como assim 7 quilômetros? Ela falou: foi o que a gente já andou desde a hora que a gente começou. Nossa. Então é isso, é interessante, assim. E aí eu volto, sabe, Fernanda, eu falo muito assim, a gente tem que ser muito agradecida aos homens, mulheres, que são muito ousados.
porque são pessoas que realmente deixam marcas na história. Isso aqui é fruto de uma ousadia. Uma ousadia imensa, né? Porque você imaginar 80 anos atrás, como é que era o transporte, como é que... Tudo veio de fora, né? Tudo você estava falando ali, as grades, a o parte mármore, as ferragens. Exatamente. Vinha de navio para o Rio, São Paulo, talvez? Descia em algum porto, né? Mas a partir do porto tinha que chegar no interior de Minas. Nós não tínhamos trem, por exemplo, que vinha direto para cá. Então, assim, é o desafio em todos os momentos, eu acho assim, do sonho, a concepção, a implementação. Então, assim, eu falo que tem gente que não veio aqui por acaso, né? E as pinturas são pintadas diretamente nas paredes, nas paredes, e elas foram restauradas há alguns anos atrás. E dentro dos propósitos do retrofit também, a gente fez uma nova limpeza, manutenção em todos esses elementos aqui que estão expostos. Descobriram muita coisa. Descobrimos muita coisa. A gente tem um setor aqui do hotel que está estudando tudo isso. A gente tem um acervo na Codenge ainda de outros objetos antigos que a gente traz para fora. E você precisa ver como que os hóspedes estão gostando muito de ter contato com essas referências históricas, políticas. Então, as pessoas hoje, eu acho até que isso também tem um pouco a ver com o Covid, elas querem ter as experiências com uma maior intensidade e estar próximo de coisas que realmente valham a pena. Então, na hora que elas chegam aqui, às vezes o hóspede chegava aqui, ele ia para a piscina, ia para o restaurante, ia para o quarto, que é um padrão de hotel. Você vai para a piscina, você vai para o restaurante, você vai para o quarto. Na medida que eles vão tomando conhecimento do que significa tudo isso aqui, que aqui é a história viva de cada um, aqui é a história política de cada um, aqui conta a história do Brasil. Então, as pessoas vão se aproximando dessa oportunidade e aí elas vão gostando mais ainda do todo junto que vai acontecendo aqui, sabe? E é legal mostrar também que a cada ponto existem códigos de QR Codes para que a história seja contada. Então, você aponta o celular ali, como a gente está vendo agora, e aí talvez ali uma referência dessa pilastra, de um móvel, de uma parede, de uma pintura, de um lugar. Isso foi um trabalho que a gente fez de forma muito criteriosa. Nós convidamos uma historiadora que foi se apropriando das informações, e ela é uma contadora de histórias também. Então, ela veio ao hotel, fez uma imersão aqui no hotel e ela foi catalogando cada espaço, preparando a fala. Então é muito agradável de ouvir, é como se fosse um podcast. É muito agradável de ouvir, e aí a gente trouxe essa parte da automação para criar os QR Codes e para a gente ir colocando os QR Codes com essas narrativas que ela foi fazendo. Muito bacana. Bom, Fernanda, quero te agradecer muito, sucesso para você aí, é um privilégio trabalhar no hotel assim, passar temporadas aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar nas outras edições para contar de novo essa história e desejar boa sorte na sua jornada. Fernanda, a gente que agradece a oportunidade de ter recebido todos vocês aqui, você em especial para tratar desse assunto. Então, assim, cada pessoa que chega aqui e que nos ajuda a reverberar toda essa história, eu falo que a gente está cuidando, não é só do hotel, é de Minas Gerais, é de um destino turístico, de um destino histórico, do patrimônio. Então, assim, obrigado pela oportunidade da gente estar contando essa história aqui. Valeu, muito obrigado também pela sua companhia. A gente fica por aqui, tem aí o nosso WhatsApp para receber sugestões, enfim, dicas de assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso canal Viver Brasil. Muito obrigado pela companhia, até a próxima. Saúde!